Na ficção científica Lembrança do Passado da Terra, da qual faz parte o Problema dos Três Corpos, é-nos apresentada uma espécie alienígena inteligente que não tem um entendimento sobre o que é mentir. Você já imaginou uma espécie inteligente capaz de fazer viagens interestelares e desdobrar um próton em outras dimensões que não sabe mentir? Isso seria mesmo possível? No planeta Terra, a mentira ou engano trata-se de um recurso desenvolvido pelo processo de seleção natural entre várias espécies, como uma estratégia capaz de trazer alguma vantagem adaptativa em determinados contextos. Os bebês humanos, por exemplo, já podem manifestar desde os 4 anos a compreensão necessária para mentir, quando eles percebem que aquilo que dizem ou fazem tem capacidade de manipular as ações dos outros. No mundo animal e até mesmo entre as plantas, existem diversas espécies que recorrem, de maneira pré-determinada geneticamente, ao engano. Nós temos o mimetismo floral, por exemplo. Algumas plantas desenvolvem flores que imitam as flores de outras espécies para atrair polinizadores específicos, como abelhas ou borboletas. Algumas chegam até mesmo a desenvolver estruturas, mas sem possuir pólen. Outras espécies produzem folhas que se assemelham a ovos ou frutas, e assim elas enganam os animais para que eles as comam e as espalhem. Como estratégia enganosa para atrair também a polinização, certas orquídeas produzem flores que se assemelham às fêmeas dos insetos, as abelhas, por exemplo, atraindo os machos que tentam copular com as flores e assim também realizam a polinização. O joão-bobo, que é uma ave encontrada na América do Sul, é conhecida por suas habilidades de imitação vocal. Ele pode imitar o chamado de outras aves, como um grito de alerta de falcões, por exemplo, para assustar as aves vizinhas, elas saírem dali e assim ele poder roubar todas as presas com esse tipo de comunicação enganosa. As cobras corais miméticas, elas são conhecidas por sua coloração vibrante e listras, que imitam a aparência das cobras coral verdadeiras. Isso faz com que os predadores as evitem, pensando que elas têm veneno assim como as cobras coral. O cuco pratica um tipo de engano muito interessante. Ele põe os seus ovos de maneira bem parecida com os ovos de outras aves, com o objetivo de infiltrar os seus ovos no ninho destas espécies e assim não precisar cuidar dos seus filhotes. Assim eles se beneficiam do cuidado parental das aves hospedeiras. Eles evoluíram justamente para pôr os ovos com padrões e cores semelhantes aos dos hospedeiros, enganando-os. Todas essas estratégias entre animais e plantas, obviamente, não são deliberadas como ocorre na espécie humana. Elas acontecem porque trazem uma vantagem adaptativa e fazem com que indivíduos daquela espécie tenham uma vantagem em sobreviver ou repassar os seus genes. Na espécie humana, a mentira é bastante sofisticada e nós a usamos em diversos contextos. Ela requer uma compreensão de conceitos abstratos e envolve muitas operações complexas no cérebro. Quando nós mentimos, a parte do córtex pré-frontal é ativada para planejar e executar a mentira. No córtex cingulado anterior, o nosso comportamento pode ser alterado para se ajustar à mentira que estamos contando. E no hipocampo, associado à memória, há a monitoração das informações verdadeiras para evitar inconsistências. Além do uso individual da mentira, a humanidade também utiliza de modo coletivo. Na esfera militar, a mentira ou desinformação pode ser utilizada como tática para emboscar o inimigo, surpreendê-lo, distraí-lo ou fazê-lo desperdiçar recursos. O disparo de informações falsas para confundir o inimigo e criar falsas operações militares esteve presente em diversos conflitos ao longo da história, como durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados lançaram a Operação Fortitude para enganar as forças alemãs sobre o local de desembarque na Normândia, conhecido como o Dia D. Na política, o engano também é uma tática frequente, seja para a criação de propagandas, de narrativas, tentativas de controle da opinião pública ou minar a imagem de um adversário. Então, se a mentira está presente em todo o lado no nosso planeta e parece tão natural, por que para os trissolarianos não é assim? A primeira diferença marcante é que o planeta trissolariano faz parte de um sistema caótico que produz eras instáveis.
As necessidades de sobrevivência ali são totalmente diferentes das existentes na Terra, que é praticamente um paraíso comparado ao planeta Trisolaris. As pressões evolutivas daquele ambiente certamente seriam diferentes das presentes na Terra. Podemos supor que a seleção natural trabalhou de uma maneira diferente naquele planeta, criando uma estrutura biológica em que a mentira não tivesse aparecido como recurso adaptativo. De fato, se nós formos imaginar um ambiente onde tudo muda constantemente e todos estão à mercê de calamidades brutais, faz sentido supor que estratégias de engano poderiam não se sobressair como uma estratégia válida. Uma comunicação mais eficiente, que dispense distrações, que transmita a informação de maneira mais rápida e objetiva, pode ser mais funcional. E nós sabemos que os Trissolarianos possuem justamente isso, uma comunicação direta. Não existe intermediário entre o pensamento e a transmissão desse pensamento. É automático. Não existe um órgão de fala. A informação, ou seja, o pensamento, é transmitida por ondas cerebrais potentes dentro de uma certa distância a uma velocidade altíssima. A informação pensada é a informação dita. Os pensamentos são transparentes, por assim dizer. Para os Trissolarianos, pensar e dizer não são coisas diferentes, são sinônimos. A própria ideia de esconder pensamentos intencionalmente é algo difícil de conceber para um Trissolariano. Como conceber a ideia de mentira se para forjar um pensamento enganoso você primeiro teria que pensar algo enganoso e, sendo o pensamento transparente, isso já revelaria suas intenções enganosas? Isso explica por que, para os Trissolarianos, a ideia de mentir, a princípio, parecia tão bizarra. É daí que vem a dificuldade em entender certos arquétipos humanos, em saber distinguir inicialmente uma história fictícia de uma história real, em captar mensagens implícitas e entender a princípio o conceito da mentira em si. É importante ressaltar que, no mundo dos Trissolarianos, existiam formas de comunicação que dispensam a exibição dos pensamentos, especialmente na era tecnológica. Mas o pensamento transparente se tornou na prática um costume cultural e social, e é o tipo de comunicação mais utilizado. Os Trissolarianos consideram a forma de comunicação humana ineficiente, porque ela não é direta, é cheio de sinônimos, eufemismos, abstrações, e frequentemente não transmite aquilo que se quer mesmo transmitir. Eles chamam isso de pensamento deformado, que faz com que tudo pareça um labirinto complicado. No mundo dos Trissolarianos, existem pequenas tramas e conspirações, mas de uma forma muito mais simples. Por exemplo, nas guerras entre eles, os lados adversários adotam disfarces, mas se um lado desconfia do disfarce e pergunta diretamente, ele, via de regra, consegue a verdade. Mas e quanto à imaginação, ao ato de criar histórias, narrativas fantásticas, arte e etc. Lembrem-se, eras instáveis permeiam a vida trissolariana e definem todos os aspectos de como eles vivem. Devido às dificuldades impostas por esse modo de vida, eles vivem de uma maneira que tende a uma ordem social mais rígida, a um autoritarismo extremo. A cultura trissolariana é predominantemente alheia à arte, à estética, à produção de literatura, a tudo que tem um caráter meramente contemplativo. Já existiram civilizações trissolarianas que foram mais livres, democráticas, cujo legado cultural floresceu. Mas, segundo o príncipe trissolariano da Era do Contato com os humanos, estas civilizações eram fracas e ruíram rapidamente diante da primeira catástrofe. O que prevaleceu foi justamente uma organização hierárquica inflexível. Até o contato com os humanos, os trissolarianos estavam basicamente preocupados em sobreviver, não havia espaço para apreciação artística, ou pelo menos qualquer sinal de interesse nisso seria suprimido pelo governo. Apesar de todo esse cenário, o contato com os humanos provoca um profundo impacto na sociedade trissolariana, mas isso é assunto para um outro vídeo. Vão aqui alguns esclarecimentos. O trissolariano pacifista, aquele que recebeu a mensagem da Yewanche e ficou do lado da Terra, ele não mentiu para os seus. Trisolaris tinha diversos outros postos de monitoração e no começo centenas de ouvintes ficavam em alerta, mas com o avanço da tecnologia, só um trissolariano permanecia de plantão.
O ouvinte pacifista estava solitário no posto 1379, no mais absoluto silêncio. No momento em que ele recebe o sinal da mensagem, diversos outros canais também receberam. Ele nem precisaria mentir, porque logo qualquer outro trissolariano veria os registros da mensagem em um dos outros postos. Tanto que ele alerta a humanidade: vocês deram sorte que eu fui o primeiro a receber essa mensagem. Não responda, não responda, não responda. Ele mandou essa mensagem, em particular, porque seria muito difícil para os trissolarianos localizarem a fonte do sinal. Mas caso a Terra respondessem, eles poderiam verificar o tempo que levou para receberem a mensagem e, através desse tempo, deduzir a quantidade de anos-luz de distância que o sistema do qual partiu a mensagem estaria. Assim que o ouvinte 1379 é questionado pelo príncipe o porquê de ele ter feito aquilo, ele conta tudo, ele não esconde nada. Um outro caso que podem confundir é como que os trissolarianos tiveram a ideia de tentar assassinar Lodi ou Soldurant, da série da Netflix. De como eles tentaram fazer com que isso a princípio parecesse um acidente, para não chamar a atenção. Na verdade, isso não foi exatamente ideia deles. Esse ardil foi resultado da sugestão de um membro da OTT, a Organização Terra Trissolares. E eles nem entenderam essa estratégia a princípio. Até na comunicação com os membros da organização, eles eram muito diretos. Em uma ocasião, por exemplo, é dito: essa diferença de transparência mental nos deixa ainda mais determinados a eliminar os seres humanos. Por favor, precisamos da sua ajuda para eliminar a humanidade. Depois, eliminaremos você. Aí o membro da OTT até alerta: calma, você tem que aprender a falar de uma maneira mais sutil, porque até mesmo os humanos que, quando querem dizer a verdade, eles não dizem assim, eles usam eufemismos e não podem ser tão diretos assim. Isso pode também assustar e provocar os outros membros da organização. Cabe lembrar que, ao descobrir o que é mentira, inicialmente os trissolarianos temem a humanidade e até param de se comunicar com os membros da organização Terra Trissolares. Depois eles retomam essa comunicação. Ter alguma dificuldade em compreender ardis, enganos, estratagemas, não significa que eles sejam totalmente incapazes de fazê-lo, depois de alguma reflexão. Seria como para um humano que não é familiarizado com a matemática tentar ler um tratado de teoremas e demonstrações. Ele poderia entender, mas depois de um certo esforço, muito esforço e tempo. Mike Evans ajudou os trissolarianos a começarem a entender isso melhor. Eles dizem: Evans nos ensinou muito, mas estamos apenas começando. De acordo com as palavras dele, estamos mesmo no nível de uma criança de 5 anos. Ao compreender que os humanos são capazes de artimanhas complexas, os trissolarianos começam a prestar mais atenção e se esforçar para melhorar nisso. Mas até que eles consigam dominar esse entendimento, os humanos têm sim alguma vantagem. Como você faria uso dessa vantagem? Em lembrança do passado da Terra, é assim que surge o Projeto Barreira, numa era em que a humanidade era constantemente vigiada pelos trissolarianos, e apenas os seus pensamentos permaneciam ocultos.